Iniciar a gravação. Beleza, pessoal. Então, agora você vai fazer de fato, implementar esse modelo matemático ali do artigo. Eu vou tentar fazer um esquema que, se não funcionar muito bem, eu volto aqui para o esquema original. Mas, se der certo... Bom, deixa eu pegar aqui. Se der certo, eu queria pegar aqui e conseguir manter o artigo ao lado aqui da tela nossa no C#. Se começar a ficar ruim aí, pessoal, para ver e acompanhar, vocês avisam e eu faço uma troca aqui no layout, beleza? Talvez aqui dá até para diminuir um pouquinho essa fonte, deixar ela menor e trazer mais um pouquinho para cá. Acho que agora ficar ali ok. Então, maravilha, pessoal. Todos enxergando aí, tanto ali no canto esquerdo aparece o artigo, mesmo que um pouquinho pequeno, e aqui do lado direito o código no Visual Studio, certo? Isso mesmo. Então, beleza. Vamos lá. Pessoal, agora nós queremos colocar aqui o modelo do Gurobi. Então, para colocarmos o modelo do Gurobi, temos que fazer aquela primeira receita de bolo básica, né? Então, qual que era esse caminho? Vindo aqui lá no projeto, vamos adicionar referência, aí eu vou colocar aqui a DLL do Gurobi e aqui escrever lá o using Gurobi. Colocando using Gurobi, nós teremos ali toda aquela parte de RBVAR, GRBModel, GRBEnv e assim por diante. Então, aqui nessa classe, que é a classe PDP, do Pickup and Delivery Problem, nós vamos pegar, e além dessas propriedades que nós temos aqui, agora eu posso até apagar esses comentários que estavam do veículo, que era mais para uma ajuda ali inicial, nós podemos ter o seguinte, ter aqui um GRBEnv chamado ambiente e um GRBModel chamado modelo, aquele mesmo esquema que nós já fizemos ali anteriormente. E daí aqui eu vou ter um método dentro dessa classe PDP chamada criar e resolver problema. Aqui é que, de fato, nós vamos fazer a construção do modelo matemático, assim como chamar a resolução dele. Primeira coisa aqui, bem aquela parte lá de receita de bolo, é colocar que ambiente igual a null GRBEnv e que modelo é igual a null GRBModel. Com isso, né, e esse GRBModel lá no ambiente. Com isso, nós vamos colocar ali todas as nossas variáveis, restrições associadas a esse modelo. Então, nós vamos começar trabalhando aqui sem considerar ainda nada envolvendo transbordo. Então, como nós não estamos considerando pontos de transbordo, nos conjuntos de restrições que aparecem aqui, esse T, o nosso T é vazio. Então, esse conjunto 6 aqui nem existirá, e aqui no que são os nós do grafo menos os que estão de transbordo, serão os próprios nós do grafo. Então, hoje o objetivo aqui é ter esse modelo sem considerar pontos de transbordo. E depois, em outras aulas, podemos evoluir para essa consideração do ponto de transbordo. Não tendo ponto de transbordo, as variáveis de decisão que nós precisamos são as variáveis x e jk e x e jkr.
essas são as nossas variáveis de decisão aí necessárias. Então, eu posso colocar aqui que nós vamos ter um GRB var, que, pensando aqui no caso da x primeiro, ela tem 3 dimensões. Nós temos que deixar aqui com esse espacinho aí que são as 3 dimensões. E aqui é lá GRB var com o nome x. Isso aqui vai ser um novo GRB var e nós temos que colocar as dimensões. Essas dimensões, pegar aqui na ordem, tá? I, J, K. Então, esse I, ele está representado aqui, até aparece assim, ó, para todo IJ que pertence a A. Ou seja, para todas as ligações que existem. Aqui nesse nosso caso particular, lembrando que existem todas as ligações, tá? Então, nós temos aqui, é possível ir de qualquer ponto I para qualquer ponto J. Então, o número de possibilidades que nós temos aqui para esse primeiro índice da variável x é lá o nosso número, quantidade de nós. Quantidade de nós. E a mesma coisa para o segundo índice, né? Esse índice J também é referente a nós do grafo. Então, também aqui quantidade nós. E o K é referente a nossos veículos. Então, tem um terceiro índice aqui, que depende da nossa quantidade de veículos. Então, aqui nós temos lá a variável x, i, jk. O i vai variar de 0 até a quantidade de nós menos 1. O j de 0 até a quantidade de nós menos 1. E o veículo aqui, que é o k, vai variar de 0 até a quantidade de veículos menos 1. Então, isso aqui é a nossa variável x. Se nós pegarmos a variável y, ela vai ter uma ideia bem similar. Só que agora, quando nós vamos para a variável y, ela tem 4 dimensões. Ela terá lá o i, j, k e r. Então, da mesma forma, se nós pegamos aqui e analisamos qual que é a quantidade, qual que é o tamanho dela nessa dimensão, nessa primeira dimensão, que é referente ao índice i, também temos quantidade nós. Segunda dimensão, também quantidade nós. Ali é o j, né? A parte de ir do ponto I para o ponto J. Terceira dimensão é o K, que é referente a veículos. Então, até aqui, mesma ideia que nós tínhamos ali na variável x. E na variável y tem um índice a mais, que é referente às requisições, que é essa parte que vai aparecer aqui do R. Então, vai ficar aqui também quantidade requisições. E dessa forma, nós temos aqui esses 4 índices da variável y. O I, J, K e R. E é com essas variáveis que nós vamos construir o nosso modelo matemático em si. Se nós analisarmos, ó, função objetivo, C e JK. Se nós sabemos a distância do ponto I até o ponto J e qual que é o custo por distância do veículo K, automaticamente nós conseguimos calcular o C e JK. X e JK vai ser definido aqui já com essas variáveis de decisão. Depois, primeiro conjunto de restrição, o que usa é só X e JK. Segundo conjunto, só X e JK. Terceiro, só X e JK. Quarto, só Y e JKR. Aqui só Y, J e KR. Então, se nós varrermos aqui todos esses conjuntos, nós vamos ver que com essas informações que nós temos dessas variáveis de decisão e aqueles parâmetros que nós já lemos, elas são o suficientes para fazer a modelagem desse conjunto aqui do nosso problema. E daí, uma vez que nós começamos essa estrutura, nós vamos passar para a criação em si da variável associada ao modelo. Porque, por enquanto, nós não associamos essas variáveis x e y ao modelo, não definimos qual que é o tipo dela, se ela é uma variável binária, contínua
ou inteira, qual que é o custo na função objetivo, e assim por diante. Então, isso que nós vamos começar a fazer aqui agora. E a primeira que nós vamos trabalhar é a x. Então, até vou pular uma linha aqui, geralmente eu não gosto de deixar muito linha em branco, mas eu vou pular para colocar depois aqui alguns comentários para vocês, tá? Então, vou deixar aqui, fiz errado. É barra ao contrário, né? Deixar ali para depois colocar alguns comentários. Então, nós vamos pensar aqui o seguinte, essa variável x, que tem aqueles três índices I, J e K, se nós olharmos esse segundo somatório que aparece aqui, ele está o I e o J pertencente ao A. Isso daqui significa o seguinte, está variando o I e o J junto. E é para aquela ideia de quando o grafo não é completo, quando tem apenas um conjunto de ligação de pontos. Como nós temos todas as combinações de I e J, nós vamos ter aqui um for no I e um for no J. Isso daqui vai ficar um pouquinho mais claro fazendo aqui o próprio exemplo. Então, ó, vou começar com for int k igual a 0, enquanto k for menor que número veículo, opa, quantidade de veículos, não número veículos, quantidade de veículos, faz ali o k mais mais. Aí nós vamos ter que fazer a variação no i e no j. Então, a mesma coisa. For int i igual a 0, enquanto i for menor do que quantidade nós, faz i mais mais. E para o j, a mesma coisa. For int j igual a 0, enquanto j for menor do que quantidade nós, j mais mais. Tá? Então, tudo isso, todos os somatórios que aparecerem esses, assim, IJ pertencente a A, vai sempre dar uma olhadinha exatamente o que quer dizer. Aqui, nesse caso desse primeiro somatório, tendo IJ pertencente a A, o que nós temos que levar em conta é que nós temos as ligações de todos os pontos para todos. Por isso, aqui, fazendo esses dois fors. Beleza, fizemos isso daqui, temos lá, então, que a variável x no i, j, k ficará como modelo ponto edvar, estamos adicionando essa variável ao modelo. Como a variável x é uma variável binária, o lower bound dela é 0, é o menor valor que ela pode assumir. O upper bound é 1, o maior valor que ela assume é 1. Aí temos que colocar aqui qual que é o coeficiente dela na função objetivo. Precisamos fazer o seguinte, dizer aqui que essa variável x e jk tem que ser multiplicada pelo c e jk. E nós vimos que esse c e jk, ele depende de duas coisas. Ele depende de qual que é a distância do ponto I até o ponto J, e essa distância do ponto I até o ponto J, nós vamos ter lá na matriz distâncias, na posição IJ. Isso daqui nos dá a nossa distância do ponto I até o ponto J. Só que essa distância, ela tem que ser multiplicada pelo custo que o veículo tem para cada unidade de distância. Então, se, por exemplo, aqui essa nossa distância é em quilômetros, nós temos um custo por quilômetro do veículo. Então, o custo que o veículo terá para ir do ponto I até o ponto J, ele é dado pela distância do ponto I até o ponto J, vezes qual que é o custo por unidade de distância do veículo K. E essa parte de qual que é o custo por distância do veículo K, quando nós acessamos lá aquela estrutura de veículos na posição K, nós temos uma propriedade que é custo por distância. Então, isso daqui é o nosso cálculo do CIJK. Nós estamos pegando a distância do ponto I até o ponto J
e estamos multiplicando por quanto custa cada unidade de distância deslocada pelo veículo K. E isso daqui é o que multiplica o CIJK, é o que multiplica o X e JK na função objetivo, né? É o CIJK, essa conta, e é o que multiplica o X e JK na função objetivo. Além disso, nós vamos dizer qual que é o tipo dessa variável. E essa variável é uma variável do tipo binária. Então, a gente vai lá e coloca grb.binary. E, por fim, dizer qual que é o nome dessa variável. Na hora que nós escrevermos lá aquele modelo LP, como que aparecerá lá naquela escrita. E daí aqui nós podemos colocar o seguinte, colocar lá x, underline, daí põe um i ponto toString, aí mais um underline, para fazer essa separação, né, entre o i e o j, porque se nós tivermos mais do que 10 pontos e aparece lá, por exemplo, o x 131, é o do ponto 1 até o ponto 31 ou é do ponto 13 até o ponto 1? Né? Então, esse underline é o que vai conseguir fazer com que a gente diferencie isso. Daí aqui eu coloco então mais esse j.toString, mais um underline para colocar aqui o último índice, que é o k.toString. Então, temos aqui, no caso, esses três índices da nossa variável x. Índice i, índice j e índice k. Então, quando nós fazemos essa linha daqui, nós estamos automaticamente criando a função objetivo, isso aqui cria a nossa função objetivo, e também o conjunto 10 de restrições, que o conjunto 10 é dizer que a variável x e jk pertence ao conjunto dos binários. É o que nós já fizemos aqui, colocando, né, dizendo que ela é do tipo grb.binary. Então, isso daqui faz para nós a função objetivo e o conjunto de restrições 10. Da mesma forma, outra variável de decisão que nós temos, que seguir a mesma ideia, é a variável de decisão a y e os seus índices. A estrutura dessa variável é bem parecida com o que nós temos para a variável x. A única coisa que vai ter a mais é que para cada I, J e K terá ainda também um R. Né? Então, nós vamos ter que fazer isso para X, para K, I, J e R. E é isso que nós vamos fazer aqui na sequência. Então, antes de ir para Y, que vai ser bem parecida com o que nós temos aqui na X, alguma pergunta no que se refere a X, a variável X? Ou tranquilo aí até agora? Minha parte, não. Tranquilo, não. Alguma coisa que eu possa explicar a mais aí, que ajude, avisem. Para mim fica claro, né? O problema depois nas revisões ele não pode perder nenhum passo depois. Não, se falta um passo, já não funciona. O castigo é grande da programação, né, com qualquer errinho. Mas daí isso igual eu sempre falo para vocês, é a prática, é ir fazendo, até as coisas se tornarem mais naturais. Então, vou pegar e fazer aqui a parte com a y, aproveitando um bom tanto do que nós já temos aqui da x. E daí qualquer coisa, perguntem aí a qualquer momento. Só, se nós pegarmos a y, é essa mesma ideia que nós temos aqui, só que também variando o r. O que eu vou fazer aqui? Colocar um for de int r igual a 0, enquanto r for menor do que quantidade de requisições, fazer lá
o R++. A variação do R, nós vamos precisar dessas variações aqui do I, J e K. Então, vou pegar e copiar exatamente isso daqui e colar aqui. Então, ó, está variando para todo R, para todo K, para todo I e para todo J. E aqui será daí a variável Y, além de ter os índices I, J e K, terá aqui o índice R também. É uma variável binária, o lower bound é 0, o upper bound é 1, e ela não aparece aqui na função objetivo. Ela é sempre multiplicada por 0 na função objetivo. Então, aqui, no lugar de ter essa conta que nós fizemos para o cálculo do CIJK, o que ficará é o 0. Porque essa variável YIJKR será multiplicada por 0 na função objetivo, que é multiplicado por 0, por economia de espaço e notação, nem aparece aqui escrito. E daí aqui nós temos a variável com o Y, I, J, K, e além disso, colocar mais aqui uma separação para termos o R. E daí aqui, nesse caso, ficará lá o Y, underline I, underline J, underline K, underline R. Uma pergunta que às vezes alguns podem estar é que o seguinte, essa ordem aqui, fazer R, K, I, J, I, J, K, R, ou K, I, J, R, tanto faz nesse caso. Por quê? Quando chega aqui, isso é feito para cada um deles. Então, o que vai mudar só é que nós estamos, primeiro, fixando aqui um R, porque é o último a ser variado, né? Ele vai fazer para todos os Ks, todos os Is e todos os Js, antes de trocar aqui de valor de R. Daí depois troca o valor de R, faz o próximo K, todos os Is e todos os Js daquele K, vai para o próximo K e assim por diante. Então, aqui nesse caso, tanto faz fazer dessa forma, assim como se colocasse que o primeiro for fosse o I, o segundo fosse o J, o terceiro o K e o quarto R. Nesse caso aqui, tanto faz. Então, com isso daqui, com essa parte, nós estamos também completando a função objetivo de uma maneira indireta, porque a variável y ela não aparece aqui na função objetivo, mas se aparecesse aqui, no lugar de ter esse 0 que fica aqui, teria lá qual que é o coeficiente de cada uma dessas variáveis. E estamos também dizendo que as variáveis y são do tipo binárias, então estamos completando aqui esse conjunto 11. De forma que essas próximas linhas, elas fazem a função objetivo, o conjunto 10 e o conjunto 11. Temos aí já uma primeira parte feita da construção desse modelo. Agora nós vamos ali para conjunto a conjunto. Vamos para o conjunto 1, conjunto 2, conjunto 3 e assim por diante. Então, alguma dúvida aqui nessa parte das variáveis? Se podem aproveitar aí e perguntem. Caso não tenha dúvidas, aí eu sigo para o conjunto 1. E aí, pessoal? Gustavo. Anda lá. A única coisa que soa confuso assim na montagem, né, na sequência da montagem, é essa história de eu estar definindo uma variável que não faz parte da função objetivo, né? Então, basicamente, se eu tivesse programando na ordem que está ali no artigo, eu poderia definir essa variável mais para frente, né? Você poderia definir mais para frente, só que daí, ó, quando chegasse aqui no conjunto 4, que ela apareceria, você teria que pegar e defini-la antes de começar a fazer o conjunto 4. Sim, mas digamos, é só uma boa prática eu definir as variáveis no começo. Exatamente. Mas na prática, quando eu chegasse para atender a quarta restrição,
a primeira coisa que eu fizesse fosse definir a variável, tá tudo ok, né? Estaria tudo ok. Assim, é uma boa prática extremamente recomendável, tá? Porque nós temos que pensar toda a parte do código em duas coisas. Uma delas é quando faz para utilizar uma única vez e não vai mais mexer naquilo. Quando vai fazer um código nesse sentido, basicamente boa parte das boas práticas você consegue ignorar porque você está com controle ali em tudo que está acontecendo naquele momento. Agora, quando depois a tua ideia é mexer nesse código, tempos depois, vai ficar numa aplicação rodando, ou você pensa em fazer algumas alterações, aí é mais fácil você... não é nem mais fácil, é melhor você ter todas essas definições aqui das variáveis já antes. Tá? Mas não teria problema se você definisse a variável y só lá quando fosse o momento do conjunto 4. Beleza. Não daria erro. Ok? Tranquilo, vamos lá. Tranquilo? Beleza. Aí, uma vez que nós temos isso, vamos lá para o conjunto 1. Sempre, quando a gente vai fazer essa modelagem, essa transcrição aqui para o Gurobi, tendo o modelo matemático, olhem primeiro o que aparece aqui fora do que é o da própria restrição. Por que o nome em si é conjunto de restrições e não simplesmente restrição? Porque isso daqui, para cada um dos Ks, nós vamos ter uma restrição. Então, se nós temos um veículo, cairia como uma única restrição. Mas se nós temos 3 veículos, nós teremos 3 restrições. Se nós temos 8 veículos, nós teremos 8 restrições. Então, por isso, um conjunto de restrições. Uma mesma linha acaba definindo várias restrições. E daí, como essas restrições têm o mesmo padrão, elas conseguem ser agrupadas na notação. Então, o que nós temos aqui? Teremos uma restrição para cada veículo. E depois, aqui até pode ter sido um erro de transcrição, mas nesse caso, vejam o seguinte: se nós pegamos um veículo K, ele tem quantas origens? Quantas origens tem um veículo? Uma. Uma só. Então, quando coloca aqui para todo i igual a OK, na verdade só tem um valor, só tem um i que é igual a OK, né? Não tem mais do que uma possibilidade. Então, aqui essa parte, se no lugar tiver para todo i, tivesse simplesmente o i igual a OK, O de K, ele já seria suficiente, porque nós temos uma única origem para esse veículo. Então, fica até um excesso de notação ter esse para todo aqui. E a mesma coisa vai acontecer depois aqui no conjunto 2 e aqui com o O de K e aqui com o O' de K. Tá? Então, que vai também aqui no 4 com o I igual ao PR, que é a requisição, e daí eu vou falando isso aqui com vocês conforme vai aparecendo. Então, qual que é a essência aqui? Nós temos uma restrição para cada veículo. Então, vou colocar aqui um for de K igual a... for int K igual a 0, enquanto K for menor do que quantidade de veículos, faça lá o K++. Então, isso daqui que está lá colocado. E agora, nós precisamos identificar algumas coisas. Vou fazer para deixar assim até mais fácil o entendimento aqui no desenvolvimento, eu vou deixar bem explícito de qual que é a nossa origem atual. A nossa origem atual é nós pegarmos o veículos lá na posição K, ponto origem. Isso é a origem que nós estamos trabalhando no momento. E essa origem
está aqui associada a esse veículo K, que é o veículo atual. Tá? Não precisaria chegar a criar essa variável aqui, igual eu criei origem atual. Mas daí tudo que eu colocar no código, nesse momento, como origem atual, teria que pegar e colocar aqui veículos na posição K, ponto origem. Depois eu até faço mostro isso aí para vocês. Aí o que ele vai dizer aqui? Só, tá pequenininho aqui, mas está dizendo... Vamos aumentar esse zoom. Agora fica bom de ver aí. Que diz assim, ó. Nós estamos pegando J, aí, da mesma forma que tinha aquele símbolo, até a Liliane comentou, né, que foi aprendido na semana passada, que aqui o barra era do excluindo. O que significa esse 2 pontos que tem aqui? Ó, J, 2 ponto e J. J, 2 ponto e J pertencente a A. O que isso aqui quer dizer? Não faço a menor ideia. Não faz a menor ideia. Então, vamos lá. Alguém faz ideia do que é esse J, 2 pontos e J pertencente a A? O Patrick deve saber, né? Mas tá escondendo o jogo, ou tá comendo pastel. Uma das eu tava duas. com o meu fechado aqui, eu falei, chama o Patrick. Ou os dois, né? Ou tá escondendo o jogo enquanto come pastel. Então, Patrick não se manifestou aí, né? Então vamos fazer a explicação aqui. Só o que é essa ideia que nós temos? Então, o I e J pertencente a A, conjunto A, são todas as ligações que nós temos entre as cidades, entre os pontos. Então, nós temos aqui todas as ligações possíveis naquele nosso grafo. Temos do 0 para o 1, do 0 para o 2, do 0 para o 3, do 1 para o 0, do 1 para o 2, do 1 para o 3 e assim por diante. Nós estamos pegando aqui, ó, o I igual a OK, ó, O de K. Ou seja, nós estamos pegando o I, que é a origem atual. Se nós pegarmos o veículo 0, eu vou abrir aqui, os veículos. O veículo 0, a origem dele é o ponto 0. Tá? Então temos aqui que o veículo 0, a origem dele é o ponto 0. Então, vou fazer aqui, vai ficar um pouquinho mais fácil. Aqui vai ficar mais legal para mostrar para vocês. Então, o nosso conjunto A, ele é composto da ligação do 0 para o 1, do 0 para o 2, do 0 para o 3, do 1 para o 0, do 1 para o 2, do 1 para o 3, do 2 para o 0, do 2 para o 1, 2 para o 3, vou andar aqui um pouquinho, do 3 para o 0, do 3 para o 1, do 3 para o 2. Então, isso daqui é o nosso conjunto A. O veículo 0, a nossa origem atual é o ponto 0. Ou seja, é o I igual a 0. Todos esses elementos do conjunto A, eles são da forma IJ. Então, o que está sendo dito aqui é o seguinte: nós vamos fazer esse somatório em todos os J's, tal que IJ pertence a A. Mas o nosso I já é dado, que é o 0, que é a origem desse veículo 0. Então, são esses elementos aqui. Esses são os elementos do conjunto A,
que nós vamos somar. Nós vamos variar esses J's. O J1, o J2 e o J3. O que significa aqui o J1, o J2 e o J3? São os pontos no qual nós podemos chegar saindo dessa origem zero. Então, o fato de ter o zero aqui no primeiro elemento, né, desse par ordenado, significa que é quando sai do zero, em quais pontos que é possível chegar. Então, se nós temos que existe ligação de todo mundo para todo mundo, é simplesmente pegar e somar, lá considerar do ponto I para todos os J's. Agora, se a ligação do 0 para o 2 não existisse de forma direta, quebrou aqui a estrada, problema de barreira, caiu morro abaixo na estrada, não tem como ir do 0 para o 2, a gente ia ficar aqui que esses possíveis seriam só do 0 para o 1 e do 0 para o 3. São os casos de quais são os valores de J que existem para quando I é igual a 0. Tá? Então, essa ideia aqui dos dois pontos pode ler muito assim como sendo um tal que, né? Então, é o J tal que o IJ pertence ao A, sabendo que aquele I ali está fixo, no caso, aqui quando é o veículo 0, o I é 0. Quando nós pegarmos o veículo 1, o ponto de origem dele é o 2. E daí, no caso, vai pegar e ver lá quais que tem o 2 como I em algum lugar. E daí teria aqui o 2, 0, 2, 1 e 2, 3. Professor, igualando ali o I à origem, qual que é a diferença de colocar só o J no somatório? A diferença é o seguinte, é que quando nós temos, nesse nosso exemplo, que tem ligação de todo mundo para todo mundo, não tem diferença. Agora, se não tivesse ligação aqui, igual nesse caso, do ponto 0 para o ponto 2, e nós colocássemos o somatório em J direto, nós pegaríamos para todos os J's, inclusive para o J igual a 2, que não teria ligação. Tá? Então, essa ideia de pegar e trabalhar com isso do conjunto é fazendo um caso que permite o particular de não existirem as ligações de todos os pontos para todos os pontos. Beleza, obrigado. Beleza? Tranquilo aqui, pessoal? Então, um pouquinho mais o que significa. Sempre que aparecer aqui para nós, isso vai acabar sendo equivalente a ter em todos os J's, tá? Porque nós estamos ali com esse grafo completo. Mas, para explicar o que seria esse caso de ter aí o J, dois pontos, e J pertencente a A, quando que ele seria útil. Beleza? Beleza. Eu até não me manifestei aquela hora porque eu ainda tinha um pouquinho de dúvida, mas acabou sendo que eu tinha pensado que era os dois pontos ali valendo como um sinônimo para todo. O tal que. Exatamente, nesse sentido, do tal que, do para tal situação. Quando você começou a falar, eu pensei que você dizia assim, eu até tinha visto, mas não manifestei que ainda estava comendo pastel. Mas acho que não era isso, então, era só por causa da dúvida mesmo. Também. Pensou a mesma coisa, né, Helene? Só tá no pastel, aí já ficou a fama, Patrick. Mas então, Gustavo, a leitura ali fica como? J tal que J pertence a A. Ah, tá. Tá? Uhum. Assim, ou para ser um pouquinho mais preciso, J tal que existe um IJ que pertence a A, nesse sentido. Uhum, beleza. É incrível como a parte matemática, com poucos símbolos, a gente consegue escrever frases gigantes, né? É pensar, escrever isso daqui, o tanto de outras palavras que exigem. Incrível para você que está acostumado, né? Não, mas não deixa de ser incrível. Não, é incrível, mas para gente, para eu, pelo menos, que estou começando, é um terror. Sabe? Tem tanta coisa
em meia dúzia de símbolozinho ali. Só, isso é natural, esse tipo de coisa. Eu até lembro quando comecei a ver mais coisas matemáticas, assim, na própria época da graduação, eu falei, caramba, mas para que tanta notação? Para que pegar e ficar colocando isso? Depois você vê que são coisas que facilitam, né? Facilitam no sentido de você conseguir deixar mais organizada a escrita. Porque quanto mais coisas tem escrito, mais chance tem de gerar diferentes interpretações, problemas de conseguir de fato entender. Então, isso gera essa dificuldade natural de você ter que associar essa parte de símbolos em relação ao que significam, mas uma vez que você passa a dominar esses símbolos, a leitura fica muito, muito mais direta. Tá? Então, perguntem aí qualquer coisa. Eu acho que as partes mais diferentes que podem ter aparecido aí nessa parte do modelo isso aqui do para todo, que é esse A de ponta cabeça, a da barra lá, que é o excluindo, e esse aqui do 2 pontos, no sentido tal que, o que existe nesse conjunto ali. Então, agora com isso colocado, nós podemos interpretar que nesse caso daqui é para todos os J's. O único J que vai acabar não fazendo sentido é quando o J é igual a I, né? Porque daí seria sair do ponto para chegar nele mesmo. E isso nós não queremos que aconteça. Então, aqui nós vamos fazer uma variação do J igual a 0, enquanto J for menor do que quantidade de nós, fazemos aqui J mais mais. E aqui, a gente vai ter que fazer algo para quando o J for diferente da origem atual. O J é o diferente de I. Então, o diferente, caso eu não tenha feito com vocês ainda aqui, se coloca como sendo exclamação igual. Exclamação igual é o símbolo para fazer o diferente. Então, aqui está uma estrutura básica do que nós precisamos. Agora, nós temos que ver como que nós vamos estruturar essa parte do somatório. Então, essa parte aqui do for em si é o que faz o somatório. E nós temos esse somatório considerando para cada um dos veículos K. Então, para conseguir fazer o somatório, além dessa estrutura aqui do for, nós precisamos ter lá aquele esquema da expressão linear, né? Então, colocar aqui lá for, até para poder usar em tudo, o GRB lim expr igual a no GRB lim expr. E daí aqui nós limpamos aquela expressão para caso tenha qualquer coisa escrita nela, fique zerada. E aqui, dentro desse if, é onde nós vamos adicionar os termos. Ou seja, nós estamos fazendo aqui exatamente o que é feito ali no somatório. Nós pegamos o coeficiente, a variável, multiplicamos o coeficiente pela variável e vamos somando. É isso que está sendo realizado aqui. E daí o coeficiente, aqui nessa expressão das variáveis x e jk, são sempre iguais a 1. Então está aqui o coeficiente 1. A variável é a variável x, aí o i, aqui nesse caso, é lá origem atual. Nós estamos vendo isso aqui para o i sendo a origem atual. Então, vou colocar aqui origem atual. Aí, o j, que é aquele que está variando no for, e o nosso k, que é o veículo k. Isso daqui está fazendo, então, o somatório de x e jk, e isso é realizado considerando que o i é igual à origem atual, o j está variando do 0 até a quantidade de nós, e só faz sentido para quando o j é diferente da origem atual, porque senão a gente poderia dizer que o veículo poderia ir dele do ponto da origem para o próprio ponto da origem,
o que nós não queremos, porque seria um caso de permitir uma subrota de tamanho 1, né? Ele sai dele por ele mesmo. Então, isso nós não queremos que aconteça. E daí, essa parte daqui, que é o somatório, nós fizemos aqui. Então, isso é o que fez o somatório. E o somatório tem que ser colocado como menor ou igual a 1. Então, pegar aqui e adicionar a restrição modelo.addConst. E aqui vamos colocar o seguinte, colocar que expr é menor ou igual a 1. E nós temos que dar um nome para essa restrição. Um nome legal para dar para essa restrição é chamar aqui primeiro de R1, porque é uma restrição do conjunto 1, e tem que associar a qual K que é essa restrição, já que nós temos uma restrição para cada um dos valores de K. Então, aqui, coloca mais K ponto toString. Então, quando eu tiver lá R1 underline 0, é a restrição referente ao veículo 0. Quando tiver o R1, é a restrição referente ao veículo 1. E assim por diante, caso tenhamos mais veículos. Isso daqui, antes de eu abrir aí para vocês, caso de qualquer dúvida, eu vou pegar e colocar o seguinte. Colocar lá um modelo.write e daí vou mandar escrever lá em C, /teste, eu vou colocar aqui modelo pdp.lp, para escrever esse modelo atual aqui, para vocês verem como que vai sair lá. Então, para fazer isso, precisar chegar aqui, logo depois que nós fizemos a leitura, vou pegar e colocar meu problema.criar e resolver. Isso daqui, por enquanto, está criando uma parte, né? Está fazendo a função objetivo e esse primeiro conjunto de restrições. Se nós colocarmos aqui para iniciar e estiver tudo certo, sairá lá o nosso modelo. Então, coloquei... tá. Beleza. Tem uma coisa que eu esqueci de fazer aqui. Lembra o que eu esqueci de fazer aqui? Daquela receita de bolo para usar o Gurobi, sempre? Lá no 32 bits, né? Exatamente isso. Propriedades, aí lá no compilar, desmarcar esse preferir 32 bits. E agora, sim, espero que tudo funcione. Agora foi, ó, funcionou, executou tudo que estava lá. Uma vez que fez isso, vou abrir aqui lá a pasta C2.teste e tá lá, ó, modelo pdp.lp. Vou abrir esse arquivo aqui no bloco de notas e olha o que nós temos lá. 0 vezes x000. Não tem custo para o veículo 0 e do ponto 0 até o ponto 0. Agora, mais 5,25 vezes x010. O que é isso? Ir do ponto 0 até o ponto 1 com o veículo 0 tem um custo de 5,25. Se nós recuperarmos aqui, ó, para ir do ponto 0 até o ponto 1 é isso aqui, do 1 até o 2 antigo, né? Nós reduzimos aqui sempre 1. Então, 3,5 vezes 1,5, que dá o 5,25. Se nós pegássemos o x01 para o veículo 1, aí seria o 3,5 vezes 1,2, que daria lá 4,2. Então, vou pegar isso daqui lá no nosso modelo. Se nós pegarmos o 011, o x011, tá aqui, ó, mais 4,2 vezes x011. Então, aquelas contas que nós fizemos ali preencheram de maneira correta esses custos
de cada veículo ir de cada ponto para cada um dos outros pontos. As variáveis y estão todas aqui com o coeficiente 0. E aqui temos esse conjunto de restrições, ó. Isso aqui é referente ao veículo 0 e aqui referente ao veículo 1. O veículo 0, ele sai da cidade 0 e tem que ir, e pode ir, né, tá até com menor ou igual a 1 aqui, para a cidade 1, ou para 2, ou para 3. O veículo 1, ele pode ir, ele sai da cidade 2 e pode ir ou para a cidade 0, ou para a cidade 1, ou para a cidade 3. Não pode ir para mais do que 2 cidades, pode ir no máximo para uma dessas. Então, nós temos já restrições que garantem que o veículo, que cada veículo não sairá da origem para mais do que uma cidade. Então, agora, vou pegar aqui e voltar ali com o PDF e com o código do Visual Studio. Deixa eu voltar aqui nessa parte do código e vamos ver se alguém tiver alguma pergunta aqui nessa parte do conjunto 1. Eu explico aqui com calma. Caso não tenham perguntas, vamos lá para o conjunto 2. Tranquilo aqui? Eu não tenho, não. Sem dúvida, Berdão. Os outros, alguma dúvida ou podemos seguir para o conjunto 2? Podemos seguir. Podemos seguir, então. Sempre aquele esquema, qualquer dúvida aí, gritem. Então, conjunto 2. Vamos seguir a mesma ideia, vamos pensar o mesmo mecanismo que nós estamos ali anteriormente. O que diz lá o conjunto 2? Também é para cada um dos veículos. O I é referente à origem do veículo. E o L aqui é referente ao destino do veículo. Lembrar que esse O' de cá, ele está como sendo o destino do veículo. Olha lá o que está acontecendo, então. Se nós pegarmos esse lado esquerdo da expressão, o que ele considera? É a mesma coisa que nós tínhamos aqui em cima, ó. Ou seja, é a saída do veículo lá da origem dele. E o que esse lado direito aqui está considerando? Vejam o que troca quando nós tínhamos aqui que era x e jk, j pertencente, j, né, tal que j pertence a A. E aqui, no caso, xjlk e j, tal que existe o jl pertencente a A. O que está alterando aí? Eu vou até pegar e colocar essa figurinha aqui, não figurinha, mas o bloco de notas, para entendermos esse caso. Ó, quando nós pegamos o veículo, primeiro veículo, o I dele é 0 e o J é 3. Né? O veículo aqui, 0, sai da origem 0 e tem que chegar lá no destino 3. O que está acontecendo aqui? Então, do lado esquerdo, nós temos a parte da saída. O que tem aqui do lado direito? Só pode ser a chegada, né? Só pode ser a chegada. Então, ó, se nós pegarmos aqui, JL pertencente... aqui é o L igual a 3. Coloquei o J, mas aqui é o L. Tá? L igual a 3. Né? Tem aqui na parte que é, ó, L igual ao lugar de destino. Então, nós vamos pegar o JL pertencente a A. Opa, o L é 3. Então, tem esse daqui, ó, 0, 3, 1, 3 e 2, 3. Significa como que o veículo consegue chegar lá no destino final dele. É isso que nós temos aqui. E o que esse somatório, o que essa restrição está dizendo? Se nós tivermos que o somatório de I e JK é igual a 0, significa que o veículo não saiu da origem dele.
Se o somatório de JLK é igual a 0, significa que o veículo não chegou no destino dele. Se o somatório de X e JK é igual a 1, significa que o veículo saiu da origem dele. E se o somatório de JLK é igual a 1, que o veículo chegou no destino dele. Então, aqui, nessa parte, essa formulação matemática, ela permite uma coisa um pouquinho além do que só essa parte de origem e destino do veículo. Ela permite com que o veículo não saia da origem. Se ele não sair da origem, ele não chegará no destino, que é ter aqui o X e JK como sendo, somatório de X e JK como sendo 0, e isso é permitido por esse conjunto de restrições que nós temos aqui acima. E daí, agora, se ele não sai da origem, ele não poderá chegar no destino. Só que se ele sair da origem, ele terá que chegar no destino. Então, é isso que está sendo trabalhado quando nós pegamos esses conjuntos daqui. Entendido essa parte? Ou não? Mais ou menos. Me diga uma coisa, e o que isso teria a ver com os nós intermediários, ou não tem nada a ver? Então, os nós intermediários, eles não aparecem nesse conjunto 2. Eles vão aparecer justamente aqui no conjunto 3. Ah, tá, porque ele é para todo destino, no caso, né? Só vai ser válido se for um destino, né? Se ele estiver avaliando um destino, é isso? Aqui ele está comparando de pegar do lado esquerdo a origem e do lado direito o destino. Tá. Uhum. E daí, com tudo que é um intermediário, é o que aparecerá aqui nesse próximo conjunto. Beleza. Ok? Então, o que nós temos aqui, né, em termos práticos, se ele sair do ponto I, se ele sair da origem dele, ele terá que chegar no destino dele. Se ele não sair da origem dele, ele não chegará no destino. E daí, para amarrar com os nós intermediários, que ele não vá terminar a rota em um nó intermediário, terá esse próximo conjunto, que é o conjunto 3, que vai dizer que se ele chega em algum nó que não é o destino, ele tem que sair desse nó. Então, é tudo amarrado. Primeiro, garantir que ele não vai sair da origem para mais do que um ponto. Depois, garantir que se ele sai da origem, ele chega no destino. E garantir que se ele não sai da origem, não chega no destino. E depois vai ter aqui um para garantir que se ele chega em algum ponto intermediário, ou seja, que não é o destino final dele, ele tem que sair desse ponto intermediário. Beleza? Beleza. Ou não, podem ir. Não, é assim, tem lógica, faz todo sentido. A questão ainda está na tradução do monte de símbolo para chegar nessa explicação que você deu. Nós vamos pegar agora e escrever ali a parte da formulação, tá? E daí nós vamos ver o modelo LP escrito. Daí dá uma ajuda também para entender ali o que está acontecendo, beleza? Então, tá bom. Vou lá agora voltar aqui, então, dentro do nosso conjunto 2. Pessoal, vai seguir a mesma ideia aqui, ó. Eu vou pegar e colocar lá do K igual a 0, enquanto K for menor do que nossa quantidade de veículos, faz lá o K mais. Aí, vamos precisar de uma expressão aqui para o lado esquerdo e uma expressão aqui para o lado direito, tá?
nós já temos anteriormente aqui um expr. Eu vou, mesmo que seja redundante, eu vou criar aqui, assim, um expr1 e expr2. E daí eu vou tentar usar como padrão o seguinte: quando tem uma única expressão, eu vou usar aqui o expr. Quando tem duas expressões, eu utilizo o expr1 e expr2. Tá? Eu poderia simplesmente só criar expr1, expr2, e quando tem uma só, utiliza só o expr1. Vou deixar aqui separado, tanto faz, e até para vocês terem alternativas aí de sentirem qual que é a maneira mais confortável para cada um. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui? Eu vou ter ali um expr1.clear e vou também limpar a expressão 2, expr2.clear. E essa primeira expressão, nós vamos ter, a mesma ideia anterior da origem atual, eu vou repetir aqui. Chamar lá que a origem atual é igual a veículos na posição K, ponto, origem. Vou criar aqui também que o destino atual é igual a veículos na posição K, ponto, destino. Tá? Mesma ideia que tinha feito ali anteriormente com origem atual e destino atual. Vamos agora fazer aqui com esse lado esquerdo. Esse lado esquerdo, o que é origem atual é o que está fixo. E vamos variar aqui o J. E esse J, como o nosso grafo é completo, lá temos a ligação de todos os pontos para todos os pontos, vai fazer isso aqui para todo J. Então, J igual a 0, quanto J for menor do que quantidade de nós, se faz um J mais. Aí, nós temos que fazer a mesma coisa que nós tínhamos ali anteriormente. Quando a J tem que ser diferente da origem atual, para fazer sentido, considerar os x e jk, ali naquela expressão, né? Porque nós não temos, se nós pegarmos lá nesse próprio esqueminha que eu fiz aqui no bloco de notas, o do 0 para o 0 nós não temos, o do 1 para o 1 nós não temos, o 2 para o 2 nós não temos. Então nós estamos tirando esses que não tem de fato, né? E daí aqui vai ficar lá o expr1 ponto add term, estamos adicionando o termo, coeficiente é 1 e a variável é a variável x origem atual, daí aqui j e k. Essa é a parte para fazer a expressão 1. A expressão 2 é o que está do lado direito. Quando nós pegamos para a expressão 2, que é o que está do lado direito, nós vamos ver o seguinte: o que é o segundo índice, que aqui está representado pelo L, que é o destino desse veículo K, é o que está fixo. E o J, embora ele utilize aqui a letra J, ela é referente aqui ao primeiro índice. Tá? Então, tanto é que ele coloca J aqui, mas o J já aparece aqui no primeiro. Até seria um pouco mais fácil a leitura se ele colocasse aqui, no caso, I e I. Né? Ficaria I, dois pontos, IL, pertencente a A, X, I, L, K. Ficaria um pouco mais fácil a leitura, mas não está errada matematicamente a forma como está colocada aqui. Então, como que vocês preferem que eu faça aqui? Siga exatamente essa parte com o J, que ele coloca aqui, ou fazer com o I, porque daí já vai ficar associado que quando a gente fala em I, a gente está falando no primeiro índice. Como vocês acharem melhor, tá?
Por mim, tanto faz a forma aqui de fazer. Ou tanto faz por vocês também? Eu ia sugerir fazer como J. Como J? Então vamos como J. Eu acho que vocês acham aí? Do artigo. Fazer como está no artigo, né? Por mais que vai ficar confuso, porque nós vamos estar invertendo o controlador do índice, mas pelo menos se um dia a gente precisar olhar de novo, vai estar exatamente como no artigo, né? Bom, Tá bom. Tu consegue diferenciar melhor, né? uhum. Só, beleza. Aquilo que o Roberto falou exatamente assim. Qualquer das formas tem motivo para gerar confusão. Se mantém o J, pelo menos está no mesmo padrão do que tem aqui no artigo, né? Então, beleza. Oi, alguém falou alguma coisa? Então, beleza. Então, aqui, ó. Então, fazer o J, enquanto J, né, J igual a zero, enquanto J menor que a quantidade de nós, J mais mais. E daí, agora, vai colocar o seguinte. Vai fazer assim, que o J, agora, ele tem que ser diferente do destino atual. Né? Porque aqui, agora, tem esse J com um L. E esse L ali é a parte do destino. E daí aqui fica 2 ponto add term. E daí aqui nós vamos pôr o seguinte, coeficiente, que é o 1, variável x, e daí agora vai seguir exatamente então como está aqui, ó, j, aí o L para nós é o destino atual, e K, que é o veículo K. Então, com esse primeiro for aqui, nós fizemos a expressão do lado esquerdo. Com esse segundo for, nós fizemos a expressão do lado direito. E o que nós vamos precisar é adicionar uma restrição, dizendo que expr1 é igual a expr2. E o nome para essa restrição, podemos seguir a mesma lógica que nós seguimos na anterior. Vou colocar aqui R2, que é o segundo conjunto de restrições, e daí aqui mais K, ponto, toString, para dizer que é do veículo K, naquele conjunto 2. Se nós pegarmos agora a mesma coisa que tinha feito ali anteriormente, executar esse programa daqui, e daí analisarmos o modelo LP, vou pegar aqui, executar, executou ali, está finalizado. Terminar aqui essa execução, parou aqui agora. Nós podemos abrir lá esse novo modelo LP. Vou lá abrir esse modelo LP. Bloco de notas. Olha lá o que vai aparecer agora. R20. Pessoal, primeira coisa que nós colocamos assim, expr1 é igual a expr2. Padrão do Gurobi, padrão de arquivo extensão LP, é que do lado direito da expressão não tenha variáveis. Então, tudo que teve de variável do lado direito foi subtraído dos dois lados e fica aqui como negativo no lado esquerdo. Então, isso daqui, o que nós tínhamos era assim. Isso que nós colocamos lá para ser adicionado. Aí, foi então subtraído de ambos os lados o que está aqui do lado direito ou assim. Então, isso daqui é o padrão em termos do arquivo .lp. E o que ele está dizendo aqui, ó? Do ponto 0, tá aqui, ó, 0,1, x01 mais x020. Tinha também aqui, quando nós pegávamos na expressão, deixa eu fazer aqui,
Só que vai ser melhor eu fazer o passo a passo com vocês aqui. Deixa eu pegar aqui. E daí isso nós vamos bem passo a passo, no conjunto 2. Então, aqui. Então, só, peguei aqui e vou lá agora com o veículo 1, tá? Com o veículo 0. Nós estamos fazendo aqui para o J de igual a 0, enquanto o J é menor que quantidade de nós, e tem que fazer isso para J diferente da origem atual. Então, nessa parte daqui... Opa. Deixa eu colocar a tela inteira. Ó, o que vai acontecer? Então, primeiro o J é igual a 0 não entrou, depois o J é igual a 1 entrou aqui para adicionar, adicionou o 0, 1. E o K sempre 0 aqui nesse caso, tá? Então, adicionou lá o 0, 1, depois foi lá e adicionou o 0, 2, aí depois foi lá e adicionou o 0, 3. Então, esses foram adicionados. 0,1, 0,2 e 0,3. Nessa segunda expressão, vai lá e vai adicionar o 0, 3. Só que vejam o seguinte, na outra aqui nós tínhamos que adicionar o 0,1, 0,2 e 0,3. Aqui adicionou o 0,3 também. Como tem x030 do lado esquerdo e x030 do lado direito, isso pode ser simplificado. Então, até quando passa daqui lá para o outro lado, fica x030 menos x030, que é o 0. Então, o x030, ele nem aparece ali na expressão. E o x030 significaria o veículo 0 ir direto da origem 0 para o destino 3. Né? Ir do ponto 0 para o ponto 3. Só que ele ir aqui do ponto 0 para o ponto 3 significaria que ele sairia da origem e chegaria no destino. Então, essa parte da própria modelagem natural, o de ter o 0,3, ele vai acabar assumindo aqui das variáveis nessa restrição, porque somará igual dos dois lados. E daí as outras que tem aqui aparecerão ali naturalmente na restrição. Tanto é que daí se pega, deixa eu achar aqui agora de novo, esse daqui, tem que voltar a fazer aqui depois certinho o tamanho. Se nós pegamos aqui, ó, lá no modelo LP, então, teria aqui x010 mais x020 mais x030. Só que do outro lado, teria o x030, x130 e x230. Então, o 030 que aparece nas duas expressões acaba sendo cancelado. Então, a gente vê aqui o seguinte, imagine que o x010 é igual a 1. Se o x010 é igual a 1, significa que o veículo 0 saiu do ponto 0 para o ponto 1. Se ele saiu do ponto 0 para o ponto 1, de alguma forma ele terá que chegar lá no destino. E para isso, ele pode pegar e vir direto do ponto 1 para o ponto 3, que é o destino dele, ou ele ainda poderia vir pelo ponto 2. Ou seja, daqui ele iria do 1 para o 2 e depois do 2 para o 3. E essa restrição de dizer que ele só pode ir do 2 para o 3 se ele for do 1 para o 2 é o que aparecerá no próximo conjunto. Então, quando nós pegarmos aqui, nesse próximo conjunto, e daí tem lá, ó,
somatório J, né, tal que existe J pertencente a de x e jk, menos o somatório de J, tal que existe Ji pertencente a de x, J e k igual a 0, para cada um dos k's, isso daqui vale para todos os nós do nosso grafo que não são nem origem, nem destino daquele veículo K, que é ter justamente aquela parte de conservação. Porque, se lembrar lá no caso do caixeiro viajante, quando nós fizemos, o que nós tínhamos? Que sempre chegava exatamente um ponto, chegava de exatamente um ponto e saía para exatamente um ponto. Aqui nós temos um pouco expandida essa ideia. Nós temos que da origem vai sair para no máximo um ponto. Se ele sai da origem, ele tem que chegar no destino, e daí vamos ter esse outro conjunto de restrições que vai garantir o seguinte: se ele passa por algum nó intermediário, então ele chega nesse nó intermediário e também sai desse nó intermediário. É isso que o conjunto 3 aqui vai garantir para nós. Tá? Então, esses 3 conjuntos, eles atuam muito de maneira... Até isso que eu vou falar, né? Os 3 conjuntos que atuam de maneira conjunta, mas não consegui uma outra palavra para esse segundo, né, para esse conjunto que eu falei. São os 3 conjuntos que agem juntos para garantir esses fluxos. Eles que são os responsáveis por garantir o fluxo do veículo ao longo desse nosso grafo. Um pouco mais tranquilo agora essa parte aqui no que envolve essas restrições. Elas começam a ficar um pouco mais claras cada vez que você mexe no modelo e você acaba entendendo um pouquinho mais, né, professor? Mas a transcrição de um lado para o outro do modelo para o C#, aí tem muito cuidado, porque qualquer erro aí pode dar um resultado diferente. Né? Exato. E daí, lembra que até na aula passada eu falei para vocês da importância de pegar e, dado um exemplo que nós tenhamos, por exemplo, esse exemplo daqui, pegar e abrir aquelas expressões matemáticas para esse exemplo, porque daí quando vai para o Gurobi e começa a imprimir o modelo LP, você consegue comparar se a maneira como está programado está gerando aquilo que você esperava de resultado. Então, fazer isso com um exemplo pequeno ainda é viável. Se nós pegarmos aqui, nesse caso, embora possa parecer gigante essa parte aqui da função objetivo, ela está congestionada porque tem vários zeros, né? Então, se nós pegarmos e tirarmos as variáveis y, por exemplo, se não tivesse aqui a variável y, já bem mais tranquilo para enxergar e entender o que está acontecendo. E daí consegue comparar. A partir do momento que identifica divergências, vai vendo ali onde que está a parte que gerou aquela divergência. Então, por exemplo, imagine que aqui tivesse aparecido nessa restrição algo assim, mais x, underline 1, underline 2, underline 1. Você sabe que isso aqui não poderia estar na restrição. Aí vai lá, executa linha por linha, identifica qual que foi o momento em que esse termo aqui foi inserido. Aí vai tentar encontrar o que está de errado ali naquela parte que está gerando a inserção aqui desse termo. E assim segue. Tá? Então, é um processo mesmo de pegar, ficar validando, é trabalhoso, né? Tem que pegar ali, primeiro, naturalmente, só o fato de entender o modelo já é um negócio, às vezes, não trivial. Aí depois, fazer um exemplo pequeno para se certificar que realmente entendeu. E depois fazer o passo ali da implementação. Então, acaba tendo que trabalhar bastante com isso. E quando vai ganhando mais familiaridade,
você vai conseguindo encurtar um pouco, né? Então, às vezes, você vai conseguir já passar direto daqui para o Gurobi, né? E fazer essa implementação direta. Mas isso, mesmo com boa experiência, não é um negócio muito recomendado, porque sempre está sujeito a alguma parte de erro na digitação do modelo que tem, ou na própria maneira como nós entendemos os parâmetros. Vou dar aqui um exemplo. Se nós não entendermos de maneira correta o que são os conjuntos K, o que é o conjunto K, o que é o OK, o que é o O'K, o que é o PR, o que é o DR, nós nunca vamos conseguir fazer essa parte aqui do modelo. Então tem que ir bem passo a passo mesmo para conseguir fazer a implementação com sucesso. Mas uma vez que faz, os resultados são bem legais, né? Tem uma recompensa boa. Conseguem imaginar isso, esse caso aqui de coleta e entrega, o tamanho de um impacto econômico que isso aqui aplicado não tem. A gente pega aí, por exemplo, o setor de transporte rodoviário de carga do Brasil é estimado em 300 bilhões de reais por ano. Então, é um percentual bem razoável aí do PIB que está. Então, qualquer economia que tenha em poucos percentuais, em quantidade pequena percentual, a economia financeira final é gigante. Se nós pegamos situação de iFood, Rappi, esses todos de entrega, se caracterizam muito em problemas desse tipo. Você tem necessidade de fazer coleta em um local e entrega em outro. Então, as aplicações são bem grandes e os ganhos são altos em termos de custo, distâncias percorridas. Mas dá trabalho, sim, fazer cada uma dessas partes. Só eu queria, né, até seguir um pouquinho mais aí com vocês, mas nós estamos aí já no horário. Eu vou passar esse código para vocês, né, isso que nós fizemos até aqui, esse momento. Na verdade, eu acabei gastando mais tempo do que eu imaginava, até na primeira parte da aula, e daí aqui na segunda eu acabei explicando até mais detalhado ali essa parte da formulação. Então, eu vou passar isso para vocês, essa parte do código. Daí vocês podem tentar ali, continuar. Tentem mesmo que não consigam, é melhor aparecerem as dúvidas, onde estão as dificuldades. E daí, quando eu faço a explicação aqui, consegue render mais, tanto para mim quanto para vocês. E na próxima semana nós continuamos isso daqui. Beleza? Ok, professor. Beleza. Mais alguma dúvida, alguma coisa aí, não sei, que possa estar na lista de vocês? Manda aí, a gente aproveita a gente fica esses minutinhos a mais e tira. Se não tiver de dúvida, a gente fecha aqui. Já que você falou lista, eu fiz uma lista enorme aqui de dúvidas, então vamos lá. Manda lá. Tô brincando, cara. O povo deve ficar arrepiado quando escuta a minha voz e já tá na hora de terminar. Manda lá. Roberto, estou bem tranquilo, não preciso vir para Paranaguá, já estou em Paranaguá. Pois é, o Neri tá no céu. Antigamente era 100 km, agora deve ser 10 passos. É, mais ou menos. Tá sentindo saudades do carro já, hein, Neri? Tô nada. Mas a tua lista era só aquilo lá, ou, Berdão, tem mais alguma coisa aí na... Não, tô brincando. Na verdade, assim, já o que você mostrou aí já me ajudou bastante. Eu acho que amanhã eu vou tentar continuar lá com a restrição nova que eu tô tentando fazer naquele que já tá funcionando. Porque uma coisa, assim, que para mim, pelo menos, funcionou, é tentar entender, por mais que o das P medianas é bem mais simples, aparenta ser bem mais simples, é tentar entender ele de cabo a rabo, não simplesmente fazer, é entender a programação que está ali, né? E aí, porque eu percebi, por incrível que pareça, isso que você fez ali de olhar no LP, lá no arquivo que ele gera,
quando estava fazendo o código, teve momentos que eu falei, putz, agora só existe uma maneira de eu descobrir, é ir olhar lá a bendita da fórmula do modelo. E aí, realmente, eu estava debugando o programa, sabia o valor, olhava dentro do arquivo, via o valor e dizia, então, por isso, aqui onde ele vem. Acho que a grande coisa eu sei o que o programa está fazendo naquele momento, quando eu estou debugando ele lá, né? Mas eu não sei qual é o reflexo disso na hora de gerar o modelo. E aí começava a ligar uma coisa com a outra. Acho que é isso que foi ajudando. Mas eu confesso assim que como o Neri falou. Parecia tudo impossível de entender, agora já parece mais fácil de entender. Não que já está tudo compreendido. Exato. Na verdade, quer ver uma coisa assim, ó, só a última coisa. É engraçado como a função objetivo ficou fácil. Agora, tentando, para mim, pelo menos, a função objetivo eu mexi de um monte de maneira fazendo formulação matemática. As restrições é que são o problema. É porque as restrições ela têm mais impactos, né? A restrição, ela mexe na região factível. Essa que é a grande encrenca dela. Então, o que pode acontecer? De você coloca uma restrição e ela deixa o problema infactível, de maneira que não tem como encontrar solução que satisfaça tudo aquilo que você colocou. Assim como pode ser que a restrição ela não conseguiu cortar o pedaço da região factível que você desejava. E daí continua acontecendo o cenário que você não queria. Então, as restrições, elas são mais encrenca, elas têm mais encrenca para mexer mesmo do que a função objetivo. É que foi bem o que eu fiz agora. Eu incluí uma restrição a mais, programei, compilou tudo bonitinho, mandava resolver, ele infringia aquela restrição. E aí é que eu não entendi por que ele não respeitava ela. Tem assim, algumas estratégias, tá? Deixa eu ver como eu posso tentar dizer aqui. Eu vou abrir um arquivo do Word, tá? Para colocar isso daqui. Vou colocar de maneira bem rapidona aqui, mas eu acho que vai ajudar aí para tentar entender essa parte, tá? Imagine assim, que você tem lá uma restrição e você tem lá, já que já está ficando mais familiar aí a notação, né? Você tem lá um somatório e tem mais um outro somatório, e isso daqui tem que ser menor ou igual a 10. Aí, sem essa restrição, resolvia lá, perfeito, não tinha problema. E esse 10 aqui está representando, por exemplo, o teu orçamento. E aqui você colocou desse lado esquerdo tudo que você está gastando. Então, o que você está gastando tem que ser menor ou igual ao teu orçamento. Aí você coloca o 10 e, putz, não deu certo. Mas você não sabe, beleza, vou mudar aqui para 15. Aí muda para 15 e continua não dando certo. E começa a ficar um tédio ter que fazer esse achismo de qual que é o mínimo possível para conseguir atender. O que você pode fazer? Você vem aqui e cria uma variável que eu vou dar lá um nome de, sei lá, colocar W. Onde esse W é uma variável tua de excesso na restrição. E você vai pegar o W lá na função objetivo. Lá na tua função objetivo, você vai estar lá também na tua função objetivo assim, né? Minimizar uma função objetivo Z, e daí vai ter a mesma coisa lá. Você vai ter um somatório aqui na função objetiva, e você já está trabalhando mais profundo, já está lá com 3 somatórios na tua função objetivo. Aí você vem aqui e coloca mais, por exemplo, 1000 vezes W. O que vai acontecer? Pela função objetivo, o W ele tem que ser o menor possível. Esse 1000 aqui é um valor grande, tá? Tem que ser o menor possível pela ideia da função objetivo. Só que, ao mesmo tempo, você precisa do W ter valores maiores do que 0 para conseguir fazer com que essa restrição possa ser satisfeita. Então,
aqui vai ser encontrado qual que é o menor valor de W que você precisa, ou seja, quanto que é o menor valor extra de orçamento que você precisa para que consiga atender essa restrição. E daí, a partir daí, você começa a trabalhar um pouquinho melhor para entender quais são as faixas de valores que você pode trabalhar. Beleza. Já ajudou, já me ajudou mais ainda porque é orçamento que eu tô mexendo. Viu? Eu sabia já que era. Por que não só W, professor? Por que tem A que ser pessoa quer 1000 W? começar a colocar restrição a mais, é dinheiro que tem envolvido. É mais difícil brincar com colocar restrição só pelo hobby. Agora tem dinheiro e já quer ter uma noção do que está acontecendo, né? Professor, por que 1000 W, não só W? Aqui é o seguinte, a ideia desse 1000 é ser um valor grande. Imagine que isso daqui, tá? Ele tivesse lá na tua... Isso aqui deve ser um valor... Essa tua função objetiva deve ser um valor de 800, por exemplo. É para forçar com que o W seja o mínimo possível mesmo. Uhum. Mas daí, para termos práticos, o teu custo ele vai ser o W dividido por 1000 para somar teu custo total, na verdade. Você vai ter que tirar daí isso daqui, exatamente. Tá. Porque daí o teu custo... Aqui, assim, até dependendo como for o modelo, ele perde um pouco da interpretação prática, né? Porque esse teu valor aqui da função objetivo, ele não é tão real. Porque você conseguiria chegar nesse valor caso tivesse esse W aqui a mais de orçamento. Tá? Aí o que é melhor de fazer? Você resolveu isso daqui e chegou lá no caso que o W foi igual a 8. Aí você pode pegar e resolver isso daqui, tirando essa parte do 1000W e troca aqui para 23. Mas já você tem a certeza que vai conseguir trabalhar aqui numa faixa que é factível. Uhum. Beleza. Tá? Agora, antes disso, Oberdan, até do que fazer essa estratégia, é verificar se o que você está com a soma aqui desse lado esquerdo da restrição é realmente quanto você está gastando. Né? Pensando aqui nessa parte do orçamento. Eu acho que tá aí o problema. Tá? Então você pode ter essas duas coisas. No meu caso. Não está conseguindo formular o que você realmente está gastando ou colocando um orçamento que seja impossível. Tem esses dois É a primeira casos opção, com certeza. Uhum. Pelo que eu investiguei, é que eu fiz rápido uma tentativa, mas pelo que eu investiguei é isso, eu não estou conseguindo chegar no valor que vai esbarrar na restrição ainda. Então tem a ver com a lógica lá da montagem no C Sharp. Uhum, entendi. Então... Mas, em último caso, eu recorro a você na aula que vem, mas daí eu trago uma explicação mais pronta para a gente não tomar muito tempo. Beleza, traz aí. Tem ainda um outro caso que eu quero fazer com vocês, que a Liliane tinha contado lá na primeira apresentação do modelo, que era quando um veículo não pode passar por uma cidade, ele vai conseguir tratar isso também dentro do modelo. Tragam essas considerações. Deixa eu parar aqui essa compartilhamento e gravação.